Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui estamos para mais um vídeo do canal Análise de Ações. Hoje nós vamos falar sobre os resultados do quarto trimestre da empresa Eternit, referente ao ano de 2023. Empresa essa, que perdeu aí os seus fundamentos após ter a sua principal matéria-prima barrada, que é o amianto, quando, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o amianto, era proibido a sua utilização para a fabricação de telhas, e derivados aí. Então a Eternit viu, aí as suas margens alongadas, os seus dividendos, exaustos e gigantescos. Era uma empresa que atraía muitos investidores por causa dos dividendos, e que deu prejuízo aí para muita gente com essa perca de fundamento. Mas a empresa, entrou em recuperação judicial, se reinventou, inventou uma nova tecnologia que são as telhas fotovoltaicas, e a empresa vem dando a volta por cima. Já tinha trazido um vídeo aqui no canal sobre a empresa e agora a gente vai dar uma olhadinha nos resultados referente ao quarto TRI de 2023 e entender se a empresa realmente vem, mantendo um ritmo de crescimento nos seus resultados. Mas antes de nós seguir para o nosso conteúdo, tenho que dizer para você que esse vídeo não se trata de recomendação de compra, venda ou manutenção dos ativos aqui apresentados, mas é somente aí, um vídeo de apresentação, onde a decisão final sobre investir ou não na empresa cabe somente a você. Já vou pedindo para você também curtir, comentar e compartilhar nosso vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Vindo aqui para a apresentação, de resultados da Eternit, vamos dar uma olhadinha nos números da empresa. Já de cara aqui, vamos falar um pouquinho sobre o desempenho operacional dos segmentos de atuação da empresa. Como a gente pode observar aqui logo de cara, temos as Ternites, aí de fibrocimento. A gente consegue ver aqui que a empresa teve um pequeno crescimento do terceiro TRI de 2023 para o quarto TRI de 2023, e no ano contra ano aqui, o quarto TRI de 2022 contra o quarto TRI de 2023, a gente vê um leve declínio de 10%. E quando a gente fala no anual, a gente também vê aqui, uma queda de 5% no volume vendido. A gente também consegue observar o que aqui uma queda, na margem bruta desse segmento, de 25% para 19%. Na venda de sistemas construtivos, a gente vê um crescimento de 33% no quarto trimestre de 2023 em relação ao quarto trimestre de 2022 e um crescimento de 18% aqui no ano contra ano, 2023 contra 2022. Essa parte de sistemas construtivos, são pré-moldados, e vários outros materiais utilizados na construção de casas pré-moldadas. Seguindo adiante, nós já temos aqui também a parte, de telhas de cimento de concreto, que teve uma queda de 35%, do quarto TRI de 2023 contra o quarto TRI de 2022. E quando a gente olha, aqui para o ano contra ano, 22 contra 23, a gente vê uma queda de 32%. Margens, nesse segmento acabou subindo de 11% para 19%. Na parte de segmento mineral crisotila, a gente tem aqui uma queda de 6%, do quarto TRI contra o quarto TRI de 2023 e 2022, e nós temos aqui uma queda de 3% no ano contra ano, com uma pequena redução de margem de 48% para 43%. Então a gente vê aí, os segmentos da empresa, em sua maioria, tendo queda, na quantidade, no volume vendido. Alguns desses segmentos tiveram crescimento aí na margem bruta e outros tiveram uma redução. Então, a gente vê aí que a empresa tem uma certa instabilidade ainda em relação ao resultado nesses segmentos de atuação. Olhando para o desempenho financeiro consolidado da empresa, a gente pode observar algumas coisas muito importantes, principalmente aqui em relação à receita líquida. A gente consegue observar, que a empresa tem aqui a participação de mercado interno e o mercado externo, e a gente vê aqui que o mercado interno é a maior parte do resultado da empresa, tanto no trimestral quanto no anual. Lá em 2022, a gente vê a empresa com uma receita líquida, na casa de 1 bilhão e 187 milhões e em 2023 de 1 bilhão e 129 milhões, representando aqui uma queda de 5%. Então a gente vê que a empresa está tendo uma redução na maior parte dos seus números, sendo representado aí em 2023, esse 1 bilhão e 129 milhões por 764 milhões de mercado interno Brasil, e 364 milhões de mercado externo. A gente vê que o lucro bruto da empresa aqui, como a gente pode observar, é dividido da seguinte forma: 47% fibrocimento, 52% crisotila, mineral, e 1% a parte de telhas de concreto. Então a gente vê que telhas de concreto basicamente, é irrelevante, vamos dizer assim, no resultado
da empresa. Um ponto para a gente observar aqui é que a empresa teve uma queda na sua receita líquida, né, e a gente vê uma variação positiva em relação ao custo, né, que ela está tendo em relação aos produtos e mercadorias vendidas. Né? O custo continua aumentando, mas houve uma redução na receita líquida. O lucro líquido da empresa teve aí uma queda de 21,8% e a margem bruta teve uma queda de 5 pontos percentuais. Então a gente vê que a empresa vem mostrando uma piora significativa aí nos seus números. Quando a gente olha, né, para a composição aqui do custo do produto vendido, que é o CPV, a gente vê que a parte de fibrocimento tem um custo de 159 milhões, telhas de concreto tem um custo de 4 milhões e o mineral crisotila tem um custo de 57 milhões. A gente consegue observar que essa telha de concreto tem um custo alto de manutenção, principalmente na parte de custo fixo direto, né? E quando a gente olhou ali mais para trás, em relação ao quanto ela representa dentro do resultado da empresa, é pouco mais ali de 1%. No mineral crisotila, a gente também consegue observar, né, uma demanda muito grande de custo, 59% na parte de custo fixo direto. Já o fibrocimento, a gente vê que a maior parte do custo aqui, 53%, é referente, né, à matéria-prima utilizada na sua fabricação. Seguindo aqui adiante, a gente tem o desempenho financeiro em relação, né, às despesas gerais administrativas, que a gente vê aqui uma queda também de 6%, né? As despesas com vendas teve um crescimento de 6%. A gente consegue observar, né, que eles tiveram principalmente aqui, né, em relação às despesas administrativas gerais, redução nas despesas com serviços de terceiros, reversão de provisão constituída relativa ao benefício pós-emprego concedido a ex-colaboradores, né, e reclassificação de despesa de ociosidade para custo fixo na controlada SAMA. Em relação às despesas com vendas, eles tiveram a redução das despesas de comissão de representantes do mercado interno, né, e também no ano PECLD de 7,8 milhões de reais aí no segundo trimestre de 2023. Só, né, que por que eles tiveram essa redução com as comissões dos representantes? Porque eles venderam menos. Se eles vendem menos, o custo em relação, né, à equipe de vendas acaba sendo menor também. Então isso não é algo relativamente positivo, vamos dizer assim, nessa conjuntura em que a empresa se encontra. Descendo aqui, vamos para o desempenho financeiro consolidado, olhando o EBITDA da empresa e o lucro líquido. A gente vê, né, que a empresa vem aqui, né, num sobe, desce em relação ao seu lucro líquido. Então a gente vê a empresa bem instável em relação aos seus resultados. A gente vê uma queda de 37% quando comparamos 2023 e 2022 em relação ao EBITDA recorrente da empresa, saindo de 186 milhões com uma margem de 16% para 117 milhões com uma margem de 10%, uma queda de 6,7 pontos percentuais e 37% no volume financeiro. Quando a gente olha para o lucro líquido, né, quem compara aqui o quarto TRI de 2022 com o quarto TRI de 2023 pode até sorrir rapidamente com essa elevação de 492% no resultado da empresa comparando esses dois trimestres. Só que quando a gente olha, né, no ano contra ano, 22 contra 23, a gente vê aqui uma queda de 8%, refletindo, né, a diminuição em relação à perda de volume de vendas da empresa, tendo um lucro líquido em 2022 de 137 milhões contra 127 milhões agora em 2023, né, com uma queda de 1 ponto percentual aqui na sua margem líquida. Um ponto importante em relação ao quarto trimestre de 2023 é a gente observar aqui esse efeito não recorrente aqui, que no quarto TRI de 2023, contabilizados IRPJ e CSLL diferidos, né, de prejuízo fiscal da controladora de 80 milhões de reais. Então, isso aqui deu um up aí no resultado da empresa. Seguindo adiante, vamos dar aqui uma olhadinha na dívida líquida da empresa. Hoje a empresa tem relativamente uma dívida líquida controlada, vamos dizer assim, né? A gente vê aqui um EBITDA bem interessante, vindo na casa de 110, 115 milhões de reais, né? Mas vem caindo, isso aqui acaba se tornando um pouco preocupante. E a gente vê, né, também que a relação da dívida líquida por EBITDA da empresa vem crescendo, né? Quando eles entraram em recuperação judicial, estava zerado, veio subindo, subindo e já chegou agora, né, a 1,07 vezes a dívida líquida por EBITDA da empresa. Essa dívida está em 42% de longo prazo e 58%, né, aqui de curto prazo. Então, eu vejo que a empresa, né, acaba continuando tendo um crescimento nessa dívida, tem a questão da dívida da recuperação judicial, que a gente vai dar uma olhadinha já já.
Então a gente vê a empresa com uma dívida bruta de 142 milhões de reais, né, com linhas de longo prazo no Basa de 29,5 milhões, no Finame, né, capital de giro de 33 milhões, a CCE de 11,3 milhões e aqui curto prazo, né, na ICE de 68,2 milhões de reais. Então a gente vê a empresa novamente tendo um crescimento aí nas suas dívidas e diminuição em seus resultados. Aqui eles explanam um pouquinho, né, sobre a dívida concursal da empresa, que é referente à recuperação judicial que a empresa firmou, né, quando ela estava ali em mais lençóis. Então ainda tem aqui 77%, né, que é para ser pago para o Banco da Amazônia, 10% que é para pagar para os credores trabalhistas e 13% para pagar para os fornecedores concursais, totalizando aqui 38,5 milhões de reais em dívidas. Aqui eles mostram, né, não vou entrar em detalhes, se você quiser pode dar uma olhadinha no site de RI deles depois, né, é relacionado aos tipos de devedores, quando que eles vão receber e o montante que eles têm para receber. E também, né, tem a questão de projetos futuros, que eles têm um Greenfield no Ceará, telhas solares, né, que no final de 2023 foi realizado a homologação desse tipo de telhado aqui, então pode ser algo, pode ser muito positivo para a empresa, né, mas também que pode já entrar num momento um pouco difícil em relação, né, ao momento que o mercado de energia solar está vivendo. E a ampliação aqui da unidade de Manaus. Então, a gente vê aqui vários pontos positivos e negativos dentro do resultado da Eternit. Quando a gente puxa, né, aqui no site do análise de ações, a gente consegue ver, né, um pouquinho da empresa. Ela está sendo negociada aqui hoje, né, na casa de R$ 7,17, com uma valorização aí nos últimos 12 meses negativa de 16,53%. Como a empresa vem com essa variação de resultados positivo e negativo, a gente consegue ver isso na cotação dela, que vem variando muito, né? A empresa chegou aqui numa mínima próximo de centavos, fez grupamento, né, que elevou o preço, aí o grupamento levou o preço para cima, né? E como a empresa vem mostrando dificuldades em ter um resultado recorrente e crescente, o preço novamente cai. Então a empresa acaba ficando aí, né, com essa variação e aqui com esses picos de baixas e altas que faz aí muito investidor aventureiro, né, que não conhece a empresa, não conhece por que ela está passando, acaba perdendo dinheiro. Quando a gente dá uma olhadinha, né, no dividend yield da empresa, a empresa voltou a pagar aqui em 2021, né, 1,15% de yield, em 2022 pagou 9,38%, e em 2023 pagou aí uma beiradinha também, e já tem dividendos, né, no caso de juros sobre capital próprio, anunciados agora para 2024. Quando a gente desce mais um pouquinho, né, para olhar aqui um prazo mais longo em relação ao resultado da empresa, a gente vê aqui, né, a receita líquida versus o lucro líquido. A empresa vinha muito bem, né, ó, até 2015 ali, um crescimento bem extraordinário na sua receita líquida, o lucro também vinha crescendo, né, só que aí veio a proibição do amianto, a empresa entrou em declínio, né, chegando aqui a esse prejuízo em 2017 bem grande, mas agora já vem retornando, né, só que ainda com uma grande instabilidade no seu lucro líquido. Então, essa é a Eternit, né, para a gente dar uma atualizada sobre a empresa, como que ela está em relação à sua recuperação judicial, né, e se a empresa pode ser uma oportunidade ou não. Eu acho que é uma empresa, né, delicada para se investir, uma empresa de risco, está saindo de uma recuperação judicial, ainda não mostra grandes forças em relação aos segmentos de atuação que ela tem atualmente, né. O grande forte dela, que era a fabricação de telhas por amianto, que foi proibida, tirou grande força da empresa quando a gente fala em análise SWOT, né? Então, a gente acaba perdendo essa ideia da força que a empresa tinha dentro do mercado em que ela atuava. Hoje, com as telhas de fibrocimento ali, que basicamente tem um resultado pífio dentro do resultado geral da empresa, né? E os outros três setores acabam passando ali por diminuição de margens do lucro bruto, né? E também uma diminuição muito grande no volume vendido pela empresa. Então a gente tem que aguardar um pouco mais, ver qual que vai ser o resultado das telhas fotovoltaicas que a empresa está desenvolvendo, e se isso vai para frente, vai ser algo que vai pegar, que vai melhorar os resultados da empresa ou não. Então, eu aconselho que você estude muito bem a empresa, entenda pelo que ela está passando, né, e se você acredita que ela vai conseguir ter uma recuperação e voltar, né, aí a ser uma empresa boa pagadora de dividendo e com resultados crescentes, né, que é o que nós, investidores de longo prazo, buscamos. Então, vou ficando por aqui, mas não antes de falar para você, né, que nós temos aí o nosso aplicativo de análise de ações, que você pode estar baixando tanto na Apple Store quanto na Play Store, né, e lá você tem
aí uma análise financeira, né, igual a do nosso site, só que na palma da sua mão, que você pode acessar logo logo. Em breve nós teremos novidades chegando aí dentro do análise de ações, novidades essas que vão te surpreender. Sem mais, vou pedindo para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, né? E eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.